Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás dos medicamentos para TDAH. Já parou para pensar por que existem tantos tipos e, mais importante, como eles realmente funcionam lá dentro do cérebro? Vamos juntos explorar a engenharia fascinante que existe por trás dessas pílulas. A pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa: como é que o mesmíssimo ingrediente, o metilfenidato, pode fazer efeito por só 2 horinhas em um comprimido e durar o dia inteiro em outro? A resposta, gente, está numa engenharia farmacêutica que é simplesmente incrível. Vamos desvendar esse mistério. Ok, então vamos lá. Para a gente entender os remédios, primeiro a gente precisa entender como funciona o cérebro com TDAH. E aqui a doutora Ana Beatriz Barbosa tem uma analogia que é, olha, brilhante. É como ter uma orquestra fantástica, cheia de músicos super talentosos, mas sem um maestro para dar o ritmo, para reger a sinfonia. Esse maestro no nosso cérebro é o córtex pré-frontal. Num cérebro com TDAH, essa região, que é a responsável por organizar os pensamentos, filtrar os impulsos, sabe? Ela funciona com um pouquinho menos de intensidade. E o combustível que faz esse maestro trabalhar a todo vapor é um neurotransmissor chamado dopamina. E nesse cérebro, ele está em menor quantidade. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Bom, imagina uma avalanche de pensamentos, um atrás do outro, a dificuldade de começar e terminar uma tarefa, a impulsividade. Mas isso aqui é um ponto muito importante. Tem o outro lado da moeda, o hiperfoco. Aquela capacidade surreal de mergulhar tão fundo num assunto de interesse que o mundo em volta parece que some. E aí, onde é que os medicamentos entram nessa história toda? Olha que interessante. Eles não criam nada que não existe. O papel deles é ajudar a sintonizar os neurotransmissores que já estão lá. Pensa no rádio antigo, que a gente tem que girar o botão com cuidado para achar a estação e ter um som limpinho, sem chiado. É mais ou menos isso. O mecanismo de ação é bem elegante, na verdade. Como a gente vê aqui, os neurônios liberam dopamina para mandar um sinal. Em condições normais, existem os transportadores, que agem como se fossem os faxineiros super eficientes, limpando essa dopamina bem rápido. O que o metilfenidato faz? Ele basicamente chega e bloqueia esses faxineiros. O resultado, a dopamina fica ali, agindo por mais tempo, o que reforça o sinal e ajuda o nosso maestro a finalmente conseguir reger a orquestra. Agora, a dose é tudo. E esse quadro deixa isso bem claro. O objetivo é chegar na sintonia perfeita, que é essa coluna do meio: foco claro, estado de alerta, motivação. Se a dose é baixa demais, a gente fica na esquerda, o rádio continua com chiado, com estática, a pessoa sente fadiga, distração. Por outro lado, se a dose for alta demais, a gente vai para o lado direito, e o que acontece? Chiado de novo, só que na forma de ansiedade, irritabilidade, insônia. O segredo não é inundar o cérebro, e sim achar aquele equilíbrio perfeito. E isso tudo nos traz de volta para a nossa pergunta lá do começo. Se o princípio ativo é o mesmo em todos, por que os efeitos são tão diferentes? A resposta, gente, está na tecnologia, na forma como cada comprimido foi desenhado para liberar o remédio dentro do corpo. Essa tabela aqui dá um panorama geral para a gente. De um lado, a Ritalina de liberação imediata. Depois, a Ritalina LA, de longa ação. E por último, Concerta. Repara só como o pico de efeito e principalmente a duração mudam completamente. Tudo por causa da tecnologia de liberação. Vamos olhar cada uma de perto. A Ritalina comum, a padrão, é tipo uma corrida de 100 metros rasos. É um tiro curto, rápida, intensa. O remédio é liberado todo de uma vez, o pico de ação chega em 1 ou 2 horas, mas o efeito também vai embora rápido, durando umas 3 a 5 horas. É por isso que muitas vezes quem toma precisa de mais de uma dose durante o dia. Já a Ritalina LA, a gente pode pensar nela como uma corrida de revezamento. Dentro de uma cápsula só tem 2 tipos de grânulos, de bolinhas. Metade delas libera o remédio na hora, igualzinho a Ritalina normal. A outra metade tem uma capinha especial, que só vai se dissolver mais tarde, liberando a segunda parte do remédio horas depois. Isso cria 2 picos de efeito e faz a duração se estender para umas 8 a 10 horas. É como tomar 2 comprimidos, mas com um intervalo perfeito entre eles. E aí a gente chega no Concerta, que é a maratona. A tecnologia aqui, gente, é uma coisa de outro nível, sério. O comprimido tem uma camada por fora que libera uma dose inicial. Mas o segredo está no núcleo. Ele usa um sistema chamado osmose. O comprimido puxa a água do corpo para dentro dele e essa pressão vai empurrando o remédio para fora de forma lenta e super constante, por um buraquinho minúsculo feito a laser. É pura engenharia.
E este gráfico aqui resume tudo de um jeito perfeito. Tá aqui a resposta visual para a nossa pergunta do início. A corrida de 100 metros, a de revezamento e a maratona. Três tecnologias completamente diferentes que entregam o mesmo princípio ativo de formas totalmente distintas, permitindo que o efeito dure o tempo necessário para um dia de aula ou de trabalho, de forma estável. Entender tecnologia é fascinante, né? Mas é fundamental a gente entender também o impacto real disso. Como qualquer intervenção médica que é poderosa, o uso desses medicamentos é uma espada de dois gumes. Precisa ter um balanço muito cuidadoso entre os benefícios e os riscos. Os benefícios são muito claros: melhora na concentração, no desempenho, e um ponto que pouca gente sabe e é super importante: para pessoas com TDAH, o tratamento certo pode, na verdade, diminuir o risco de abuso de outras substâncias. Por outro lado, os riscos também existem e precisam ser acompanhados de perto por um médico. Ansiedade, insônia, efeitos no coração. É por isso que a automedicação é uma ideia terrível. E isso nos leva direto para uma questão que gera muita polêmica. E quem não tem TDAH? Pode usar esses remédios como uma pílula da inteligência para ir melhor nos estudos ou no trabalho? Bom, a ciência sobre isso é bem direta. Para quem não tem um déficit de dopamina que precisa ser corrigido, o remédio pode aumentar demais o volume do rádio, causando mais chiado do que som limpo. A ansiedade que pode gerar acaba atrapalhando mais do que qualquer ganho de foco. Sem contar que os riscos de efeitos colaterais e dependência continuam lá, só que sem um benefício clínico que justifique. Fica claro que a medicação, quando bem indicada por um profissional, é uma ferramenta muito poderosa. Mas é fundamental a gente lembrar que ela é apenas uma ferramenta dentro de uma caixa de ferramentas muito maior. Existem outras estratégias que são igualmente importantes. O neurofeedback, por exemplo, que é tipo uma ginástica cerebral para fortalecer justamente o córtex pré-frontal. E, talvez o mais transformador de tudo, que é a pessoa descobrir os próprios talentos, as paixões, aquilo que naturalmente já ativa a dopamina no cérebro dela. E essa frase da doutora Ana Beatriz resume tudo perfeitamente. Aquilo que muitas vezes é visto como um déficit, essa intensidade toda do cérebro com TDAH, quando a gente consegue canalizar para algo que tem propósito, se transforma numa força da natureza. O hiperfoco deixa de ser distração e vira um superpoder. E assim, amarrando todas as pontas, a gente percebe que a jornada para lidar com TDAH é algo muito, muito pessoal. Não tem receita de bolo, não tem uma solução que sirva para todo mundo. A questão não é tentar consertar um cérebro que não está quebrado. É entender que ele tem um sistema operacional diferente, único. E o objetivo é encontrar a combinação certa de ferramentas, seja uma pílula de ação rápida, uma maratona osmótica ou a canalização de uma paixão, para ajudar esse sistema a funcionar na sua melhor versão. E eu encerro com essa reflexão que eu acho que está no coração da mudança de como a gente fala sobre TDAH hoje em dia. A gente está saindo de uma visão de déficit para uma visão de diferença. E talvez a pergunta mais importante não seja como consertar um cérebro, mas sim como a gente pode encontrar as ferramentas certas para que ele possa prosperar na sua própria e incrível frequência. Muito obrigada pela companhia nessa nossa análise.